dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a esta casa de estudo e oração. Um ponto de luz com uma vibração tão amorosa e tão acolhedora que sempre me faz tão bem estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade e espero, com a reflexão de hoje, repassar aos senhores as reflexões que me foram feitas quando o tema foi sugerido. Essa mesma palestra também foi colocada no CEPAC há algumas semanas, então ela vai seguir mais ou menos a mesma estrutura de reflexões, de referências bibliográficas. O tema é intervenção os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. São as perguntas número 456 a 483 do Livro dos Espíritos e 525 a 540, também do Livro dos Espíritos. E a respeito desse tema, o Livro dos Espíritos tem o capítulo 9, um capítulo inteiramente dedicado a esse tema, com o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E como referência bibliográfica também temos o livro Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 5, Ciladas, e programas que estão no YouTube da Transição Planetária, números 176 e 178, que também trazem essas reflexões sobre a influência dos espíritos sobre nós. Já começamos com a pergunta que é muito falada nos meios espíritas, que já foi mencionada agora na introdução, que é a pergunta 559, que Allan Kardec faz aos espíritos nos seguintes termos: os espíritos influenciam nossas vidas? E a resposta dos espíritos: sim, muito mais do que imaginais. Ou seja, muito mais do que a gente imagina, eles são frequentemente o que nos dirigem. Foi feita também essa pergunta a Divaldo Pereira Franco em um outro programa, Transição Planetária, e o Divaldo foi muito enfático em nos dizer: olha, nós não somos marionetes, nós temos responsabilidades, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas sim, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Isso acontece através de um sistema de afinidades. Me diga o que pensas e eu te direi com quem andas. É uma frase de Emmanuel e a gente popularmente ouve muito falar aquela frase: me diga com quem andas e eu te direi quem és. Mas no campo da influenciação mental, me diga o que pensas, o que sentes e eu te direi quem está com você, quem são as suas companhias espirituais, quem encontra receptividade na sua sintonia. Muito se imaginou que isso fosse uma questão apenas aos médiuns que apresentassem uma mediunidade ostensiva, mas não, essa influência ela ocorre em todos nós. E é também um tópico no item 232 do Livro dos Médiuns, consta uma observação sobre essa influência nos seguintes termos: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Então nós é quem vamos atrair ou repelir determinadas companhias espirituais de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos, porque nós sentimos inicialmente, projetamos o pensamento e em seguida temos as nossas ações. Começando também já essa colocação sobre influência, né? O que o dicionário Aurélio nos diz sobre essa expressão? E aí o dicionário nos diz que é a capacidade ou poder de uma coisa ou pessoa interferir no comportamento, desenvolvimento, na vida de alguém. Então, que possamos refletir. Nós somos influenciados pelos nossos familiares, professores, amigos, com quem dividimos o nosso dia a dia ou com quem convivemos?
E a resposta é sim. Muitas vezes somos influenciados por notícias veiculadas na TV, nas redes sociais, que nos impactam, ou nos gerando uma perturbação, ou nos gerando uma sensação agradável. Então, o tempo todo, no nosso meio corporal, digamos assim, nós, no mundo corporal, sentimos essa influência de encarnado para encarnado. Por que não sentiríamos do plano invisível, do plano dos espíritos desencarnados em relação a nós? Então, nós já conseguimos reconhecer que existe essa interferência no nosso meio, entre pessoas com quem convivemos, familiares, amigos, colegas de trabalho. Vamos então nos abrir a essa possibilidade, que a interferência é muito maior, muito mais além do alcance dos nossos olhos, porque ela é do plano dos espíritos desencarnados para encarnados também. Então, ainda aqueles que estiverem tendo contato com a doutrina espírita pela primeira ou primeiras vezes, pode-se pensar, não, mas eu não acredito em espíritos, os espíritos não existem, ou quando for a hora eu vou pensar sobre isso. Mas quer você tenha conhecimento ou consciência, quer não, a influência existe. Então é melhor que tenhamos esse conhecimento e possamos adquirir essa consciência e tenhamos vigilância e oração no nosso dia a dia para que essa influência seja benéfica a todos nós. Também uma outra pergunta, além da 459, é a 521, que Allan Kardec formula a pergunta aos espíritos se eles exercem alguma influência nos acontecimentos da vida. Os espíritos, eles exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta dos espíritos benfeitores a Allan Kardec foi sim, certamente, pois que eles vos aconselham, mas eles nunca agem contrariamente às leis da natureza. Então, portanto, as influências acontecem e são muito comuns. Nós todos estamos mergulhados, Emmanuel nos diz, num vasto oceano mental. São os pensamentos dos espíritos encarnados e dos desencarnados que povoam esse espaço, né? Nós somos uma humanidade só, a dos encarnados e a dos desencarnados, e estamos a todo momento emitindo e captando pensamentos. Então, é preciso ter consciência do que isso vai impactar, interferir, influenciar na vida de cada um de nós. Porque é bom lembrar que a nossa mente ela é como um rádio, transmissor e receptor. Então, quando ela encontra sintonia, né, a gente quer lá ligar uma determinada estação de rádio, nós precisamos sintonizar aquela estação de rádio. Então, nós iremos sintonizar espíritos em uma determinada faixa vibratória, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. E se nós estivermos de frente àquelas escorregadelas, nós podemos deixar cair o nosso padrão vibratório e acabar nos sintonizando com espíritos inferiores, espíritos ressentidos, espíritos que têm uma carga negativa maior de ódio, de rancor. E por que isso acontece? Porque nós permitimos. É o mal que há em nós que encontra receptividade em espíritos de padrão vibratório inferiorizados, de padrões menores. Então as escolhas são sempre nossas. Onde nós estivermos depositando a nossa atenção, a nossa produção mental, os nossos desejos, ali estarão espíritos sintonizados nessa mesma vibração. Então o sistema ele é todo psíquico, ele é mente a mente. Pensamentos bons nos sintonizam a espíritos bons e pensamentos ruins nos sintonizam com espíritos mais atrasados, inferiorizados, ressentidos, espíritos que ainda se encontram numa faixa vibratória inferior. Então, quando nós compreendemos que somos nós quem permitimos essa influência, nós deixamos de pensar que a influenciação negativa é o mal em si. Não, ela está somente nos dizendo do mal que há em mim e que encontra receptividade em espíritos dessa mesma onda, que tem esse mesmo padrão vibratório.
todo esse processo, como eu disse, ele é psíquico, ele é mente a mente. O espírito não entra no corpo, ele não precisa disso, ele apenas se aproxima de nós como uma grande net de pensamentos e sentimentos, aqueles com os quais nos conectamos com a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa permissão irão nos influenciar dessa forma. Mais uma vez estamos aí falando de livre-arbítrio e responsabilidade, porque as escolhas são sempre nossas. Tenho certeza que muitos, quando ouviram falar do tema, já imaginaram da influência negativa, né? Os espíritos influenciam as nossas vidas, então muitas vezes isso nos lembra de influência negativa. Mas ainda que existam espíritos inferiorizados que buscam uma brecha em nós para nos sintonizar conosco, ainda existe uma legião de espíritos bons, dos nossos mentores espirituais, espíritos superiores que estão a nos amparar, a nos fortalecer, a nos guiar. Nós só precisamos dar receptividade às influências benfazejas, às influências no bem, porque mais uma vez a responsabilidade é nossa. Reforçando aquilo que dissemos, nós somos o que pensamos e o que sentimos. Então, se estamos em um determinado padrão de pensamentos, aí estará a sintonia formando uma corrente mental. Então, o nosso padrão vibratório vai nos contar daquilo com que afinizamos. E orar funciona? Rezar funciona? Sim, é uma das respostas, inclusive, do Livro dos Espíritos, dizendo que a prece é um poderoso socorro em tudo. Então, no momento em que conseguimos nos sintonizar com a prece, com a oração, nós encontramos o socorro necessário, porque nós nunca estamos sós. Nós sempre estamos em companhia dos nossos mentores, guias espirituais, nosso anjo da guarda, como carinhosamente os chamamos, e também os espíritos superiores que estão ao nosso lado. Então nós nunca estamos sós. Tem também uma frase, uma colocação do Haroldo Dutra Dias, quando ele fala de uma advertência trazida pelos espíritos superiores a respeito desse momento que vivemos de transição planetária, que o Haroldo diz assim, ele é palestrante espírita, expositor espírita, ele fala assim: cuidem da sua saúde psíquica, pelo amor de Deus. Cuida da sua rotina, porque a rotina vai dizer da sua sintonia. Cuide de você. Então, como é importante a gente pensar nesses tempos de cuidar da nossa saúde mental, cuidarmos de nós mesmos. E não é para nos isolarmos, não. Pelo contrário, é para que possamos conviver. Nós estamos nesse mundo de interação, de influenciação, de convivência. Então, Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, ela também tem uma frase, entre tantas outras formidáveis, que diz assim: sai da sua cela individual e vai ao encontro das criaturas que sofrem mais do que ti. Então, se nós estamos ali, às vezes, num momento de reclamar, de não estar concordando com o que está acontecendo, de reclamar, vamos ao encontro de tantos outros irmãos e vamos fazer o bem. Porque pensamos então, se existem essas influências negativas, como podemos neutralizá-las? Né? Existem muitas possibilidades de neutralizar essas influências más. A prece talvez seja a mais importante delas. E a prece não é uma mera repetição de palavras de forma ritualística, não. É a prece sentida, é aquela que vem do fundo da nossa alma, do nosso coração, que vai nos sintonizar com os espíritos superiores. Podemos neutralizar essa influenciação má, educando e reeducando os nossos pensamentos e sentimentos. A Casa Espírita também oferece recursos, a fluidoterapia, a água fluidificada, né, o passe, né, a fluidoterapia, a vigilância dos nossos pensamentos, oração e vigilância. Então nós deixamos de pensar em quanto o mal pode existir e nos preocupamos com o mal que há em mim, que faz com que tenhamos receptividade a influenciações más.
Então a gente, usando dessas medidas, que são apenas sugestões, nós podemos neutralizar essas influenciações más. Lembrando a resposta dos Espíritos, a prece é um poderoso recurso em tudo, é um poderoso socorro para todos os momentos. Infelizmente, nós não conseguimos manter o nosso padrão elevado, vibratório elevado a todo tempo. Nós temos as nossas falhas, as nossas escorregadas, mas que nós possamos reconhecer já de início o que estamos vivenciando para reagir quando nos equivocamos, quando baixamos o nosso padrão vibratório, e reagindo façamos melhor, porque nós devemos temer, como eu disse, ao mal que há em mim, que há em contra-receptividade da influenciação negativa em mim. Por isso é tão importante falar também do autoconhecimento. É importante nós nos conhecermos, nós procurarmos saber. Às vezes uma pessoa não tem determinado pensamento e ele vem. Como reconhecer se o pensamento é ruim ou vem de um espírito ruim ou é uma influenciação boa? Isso é objeto também de outra pergunta do livro dos Espíritos, dizendo assim, como eu vou saber? Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, se a influenciação é boa, se o espírito que está perto de mim é bom ou ruim, se essa influenciação é boa ou ruim. E a resposta é, os espíritos bons apenas nos influenciam ao bem, cabe a vós distinguir. Então que nós possamos ver aquele sentimento, aquele pensamento que vem, a natureza dele, se é algo que nos impulsiona a fazer algo de bem ou se é algo que nos faz reagir de forma ressentida ou raivosa contra quem quer que seja. Cabe a nós distinguir. Então a responsabilidade é sempre nossa. E a pergunta é, mais outra, né, nessa mesma linha, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Pergunta 466 do livro dos Espíritos, e a resposta é, para que possamos experimentar a nossa fé e a constância no bem. Nenhum espírito ele encarna ou reencarna com a missão de fazer o mal. É a pergunta 470. Não, nunca. Mas aqueles que nos fazem mal, nos influenciam ao mal, eles estão ali para testar ou para que nós possamos exercitar a nossa fé e que tenhamos aprendizado com aquela situação vivenciada, com aquela influência recebida. Essa também é uma pergunta interessante, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Deus permite a liberdade na colheita. Nós vamos colher no cultivo, né? No plantio. Nós vamos plantar livremente, semear tudo o que quisermos de acordo com o livre-arbítrio. Mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. Então vamos que a nossa oração seja para que possamos nos sustentar no bem, na conduta no bem, no agir no bem, nos bons sentimentos e pensamentos, para mantermos o nosso padrão vibratório elevado. Encontremos as companhias espirituais melhores para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Os nossos desejos, aquilo que depositamos a nossa vontade, aquilo que queremos fazer, a nossa agenda, a nossa rotina, tudo isso vai dizer das influências que recebemos. Então, que possamos nos atentar a isso. Nós temos muito costume ainda de falar, como eu disse, das influências negativas, né? Tem até uma pergunta 932, que não é desse capítulo do Livro dos Espíritos, que o mal ele é espetaculoso, audacioso e o bem é tímido. Então, que nós possamos deixar de dar toda aquela atenção ao mal, né? Porque o mal ainda encontra receptividade em nós, as notícias ruins são espetaculosas e chamam muita atenção, quer nas redes sociais, na televisão,
Não que nós devamos nos alienar da sociedade, de modo algum, mas nós devemos contribuir para melhorias, modificações e manter o padrão elevado de pensamentos e vibrações de onde estivermos, com a convivência dos nossos no meio em que estivermos. E eu vou caminhando para finalizar, lembrando de uma passagem que tem até no Momento Espírita, chama Lobos Internos. A história é o seguinte: um dia um velho avô foi procurado por seu neto, que estava muito magoado porque um amigo lhe havia ofendido. Ele estava com muita raiva desse amigo e perguntou para o avô: vovô, o que eu faço com isso? E o avô disse para ele: meu neto, eu muitas vezes também me ofendi por aqueles que me magoaram, sem demonstrar qualquer arrependimento. Eu senti raiva de muitos deles, senti ódio, mas posso te dizer uma coisa, meu neto: o ódio, ele corrói a nossa intimidade. É como tomar veneno esperando que o outro morra, mas ele só faz mal a nós mesmos, a mim mesmo. Vou te contar uma história, meu neto. Eu sinto que como se dentro de mim existissem dois lobos. Um deles é bom, não ofende ninguém, convive bem com os outros e só ataca quando realmente for certo fazer isso e com os meios adequados. O outro é um lobo irracível, cheio de ódio, cheio de raiva, a todo instante demonstra toda a sua ira e eu não consigo controlá-lo. E o neto pergunta: vovô, e qual dos dois vence no final, nessa luta que o senhor diz que tem dentro do senhor? E o velho avô, sábio, adquirida a sabedoria, responde: aquele que eu alimentar mais frequentemente. Então a figura do lobo, ela é significativa porque ainda temos em nós um pouco dos irracionais. O primitivismo ainda encontra receptividade em nós. E enquanto esse lobo sedento de vingança, ódio, ira, encontrar vitalidade em nós, nós estaremos sempre deixando que ele vença, quando não é bom que ele faça esse domínio. Ele tenta dominar o meu espírito, mas por vezes um ato impensado, uma ação infeliz pode gerar consequências tão desastrosas por longo tempo. Então, porque muitas vezes quando esse lobo sedento de vingança e ira encontra o caminho para se manifestar em nós. O apóstolo Paulo, apóstolo do cristianismo, tinha uma fala muito significativa nessa questão, que ele dizia assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, cansado e indignado por ainda encontrar o mal, vitalidade nele mesmo de se manifestar, ele nos deixou, Paulo, uma preciosa lição, dizendo: é preciso perseverar, né? Essa perseverança nos diz da importância que deixamos que esse lobo sedento de vingança e ira não encontre vitalidade e desapareça de uma vez por todas, não dando lugar a um homem moralmente renovado, que todos nós queremos ser, né? Todos nós aqui temos a intenção de fazer uma reforma íntima sincera, sentida, com oração, vigilância, e prosseguindo nesse caminho, que possamos chegar ao estágio em que o apóstolo Paulo chegou, dizendo: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Então, que possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, silenciar esse lobo interno, essa fera interna que ainda encontra lugar em nós, tomar a nossa cruz e seguir os passos do Mestre de Nazaré. Jesus é o nosso mestre, nosso guia, modelo da humanidade. Essa também é uma da resposta dos livros do Livro dos Espíritos.
E Kardec, como tem a frase de Emmanuel, né, é a chave. Jesus a porta, Kardec a chave. Allan Kardec, na codificação pela doutrina espírita, nos traz tantos esclarecimentos de como, nesse caso específico, a influência existe e como devemos conviver com ela, e com oração, vigilância, perseverança, possamos nos sintonizar no bem. É preciso que então possamos cuidar da nossa casa mental, com oração e vigilância, cuidar dos nossos sentimentos, cuidar, chamar os espíritos protetores para perto de nós, e eles estão sempre perto de nós, nós nunca estamos sozinhos. Então que possamos perceber o mal que há em nós, para que ele não encontre vitalidade em nosso campo íntimo, e assim, nessa luta íntima, fazer com que o bem prevaleça, né? Eu quero encerrar lembrando aqui da oração do Pai Nosso, né? Naquele trecho em que diz: Pai, não nos deixeis cair em tentação, ou seja, nos sustente no bem e livra-nos de todo o mal. E assim, com a nossa sintonia, com a espiritualidade maior, com os espíritos protetores, espíritos superiores, possamos alcançar o que tanto desejamos, que é a reforma íntima, que é perseverar no caminho do bem e viver com paz no coração. Tenham todos um bom domingo, agradeço a atenção de todos. Espero ter conseguido repassar um pouco das reflexões do tema que me foi proposto, porque o ouvido mais próximo da minha boca é sempre o meu, então durante um bom tempo me vi refletir a respeito desses momentos. Então, sim, escorreguei em alguns deles, muitos, e pensei como é importante reconhecer, travar o caminho do autoconhecimento e nos melhorar a cada dia, a cada instante. Que Deus nos livre de todo o mal. Que assim seja.